Olá, querido ouvinte. Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Notas e Notícias. Eu sou o Lennon Strabelli, espero que você se sinta em casa. Pegue uma xícara de café, se você gosta de café. Se não, vai em alguma bebida aconchegante aí mesmo. Mas diga o seguinte, prepara aí o caderninho ou o celular para anotar, porque hoje a gente vai ter uma aula em forma de entrevista. O Switch Notas e Notícias conversou com o professor Dr. Achille Pique e ele nos concedeu uma baita de uma entrevista. Em comemoração ao lançamento do canal do YouTube do professor Achille, depois que acabar o episódio aqui, você procura no YouTube aí por Achille Pique ou clica no link aqui da descrição. Bom, em comemoração ao lançamento do canal, o professor nos concedeu essa entrevista, onde nos convida a nos inscrevermos no canal dele e conta para nós a sua trajetória de vida, os seus processos de composições e grandes momentos da sua vida foram relembrados e compartilhados nessa entrevista. A entrevista foi concedida em setembro de 2023 no campus do Instituto de Artes da Unesp. Vamos lá! Professor Dr. Achille Guido Pique, doutor pela Unicamp em 2010 e mestre em Educação pela USP em 96, além de bacharel em Música e a sua formação em Letras. Possui extensa lista de trabalhos como compositor, pianista, solista de câmara e regente. Atua como professor de composição da graduação e pós-graduação da Unesp na área de composição e redução de partituras ao piano. Professor, é um grande prazer poder finalmente fazer essa entrevista e recolher algumas informações valiosas para mim e para o público musical no geral, desde estudantes até profissionais atuantes. Todos temos muito o que aprender com o senhor. Então, para começar a nossa conversa, professor, você poderia nos contar um pouco da sua trajetória inicial na música? Pergunto isso pois há muitos de nós, estudantes, que estamos buscando firmar um caminho, ao ouvir alguém que passou por tudo isso e hoje está em plena atividade, é importante e faz a gente encontrar alguns nortes. Bom, a ideia é a seguinte, eu estou no campo musical há mais de 50 anos. Eu comecei a minha trajetória musical por um pedido que eu fiz para o meu pai quando eu tinha 10 anos de idade, que eu gostaria de ser um pianista. Eu tinha mudado de casa, eu era muito moleque, e meu pai estava trazendo, durante a reforma, ele trouxe uma televisão pequena, entre outras coisas, colocou no chão e ligou a televisão. E por um acaso, eu me lembro muito bem que estava passando um tape de um pianista que hoje eu sei que era o Horowitz, na televisão. Eu fiquei absolutamente fascinado olhando para aquele cara e depois virei para meu pai e falei assim, olha, é isso aí que eu quero ser, eu quero ser pianista. Meu pai, obviamente, se divertiu muito, falou, você quer tocar piano? E eu reclamei muito com ele, não, eu não quero tocar piano, eu quero ser pianista. Desde sempre, e isso é uma coisa interessante, porque desde sempre eu quis ser músico, desde sempre quis ser pianista. Em toda a minha trajetória de vida pessoal, eu nunca tive dúvida de que é isso que eu queria ser, músico. Eu comecei com 10 anos de idade a estudar piano com uma pianista húngara lá do meu bairro. Depois de pouco tempo, com mais ou menos 2 ou 3 anos de piano, eu gravei um programa para a antiga Rede Globo, antiga rede, não me lembro mais como é que se chamava a televisão, mas era a antecessora da Globo. Fiz um especial lá, dei um recital já com 13 anos de idade. O meu primeiro recital oficial foi com 16, com entrada e tal, foi num teatro. E a partir daí eu não parei mais, eu continuei estudando piano e sendo pianista desde sempre até hoje, né? E o meu estudo foi trilhado através dessa professora e de um professor José Antônio Bezan, meu grande mestre, não só de piano, mas também de música. Uma grande figura do meio musical paulista e nacional, que foi meu principal orientador em relação a tudo que eu possa imaginar em música, né? Ele me adotou, vamos dizer assim, né? E me orientou, me colocou ali. Depois disso, eu passei na mão de muitos outros mestres, mas sempre de maneira próxima, mas não contínua, como o Bezan, né? Toquei para muitas pessoas, fiz vários concursos internacionais, não ganhei nada, mas apesar disso, eu consegui fazer uma carreira pianística, principalmente como pianista de câmara. Eu nunca acreditei que concurso fosse determinante de carreiras musicais,
embora ele seja um grande estímulo para que a sua carreira decole. E, de fato, foi um estímulo, mesmo eu não tendo ganho nenhum lugar no concurso. O primeiro concurso internacional que eu fiz, um olheiro do concurso, me convidou a fazer uma série de recitais no sul da Itália. Simplesmente não sei porquê, né? A partir desse concurso eu toquei para pessoas importantes, como, por exemplo, o Michelangelo e outras figuras musicais da Europa. Né? Eu tinha 17 anos, eu estava começando a fazer tudo, né? Já tinha uma boa disposição pianística, mas o conhecimento musical ainda por fazer, né? Mas, de qualquer maneira, fui em frente, comecei logo a trabalhar com voz, né? Na antiga ProArte de São Paulo. Eu conheci uma excelente professora de canto, que era uma grande figura, Celina Sampaio se chamava ela. Ela tinha sido aluna de grandes professores europeus e ela resolveu me ensinar como é que você trabalha com cantores. Me adotou como pianista e foi minha grande mestra do trabalho piano e voz, que até hoje é um trabalho fundamental na minha vida. Ela tinha grandes alunos, eu trabalhei com todos eles. A partir daí comecei uma carreira bastante intensa como pianista de câmara com voz, no Brasil e fora do Brasil. Eu acompanhei grandes cantores, só para dar alguns exemplos, por exemplo, até mesmo Pavarotti, eu cheguei a tocar com ele, né, na Alemanha, e outras grandes figuras nacionais e internacionais. Enfim, eu fiz uma carreira grande como pianista de câmara com voz, né? Dediquei muito a esse trabalho, mas também como solista, e fora o ramo pianístico, eu desde sempre escrevi música. Eu tinha um grande interesse, uma grande vontade de escrever música, mas eu nunca estudei sistematicamente composição, até avançado, até bastante tempo, quando então decidi estudar com Camargo Guarnieri. Fui aluno do Camargo Guarnieri uns bons anos, bastante mesmo. Camargo Guarnieri é um gênio que a gente reconhece internacionalmente, e foi o meu professor, um dedicado professor a um grupo de alunos que ele chamava de discípulos da escola. Eu tive a honra, uma grande honra, de pertencer a uma lista fechada, pequena, de discípulos dele, que inclusive está registrada num livro, da Lea Vinokur Freitag, que ele reconhecia como seus alunos principais. E fui muito amigo de compositores importantes como Cláudio Santoro, foi um grande amigo, e outros, né? Fora os da escola. Né? E quando eu cheguei no Guarnieri, eu já tinha uma obra constituída, já tinha muita coisa composta, né? Inclusive para orquestra, eu já estava construindo a minha primeira ópera. E Guarnieri foi muito rigoroso e acabou mudando bastante minha maneira de pensar a composição. E também me instigando essa ideia de como é que você ensina a composição, que me levou a dar aulas de composição na universidade, né? Logo eu entrei para escolas superiores, desde cedo, primeiro particulares, e depois eu fui para a Unicamp, onde desenvolvi um trabalho de composição e também um trabalho de história da música brasileira, uma paixão que eu tive durante esse tempo. Lá constituí um grupo de estudos, uma revista, uma disciplina que foi registrada no MEC como disciplina de graduação, junto com importantes professores daquela universidade. Depois de lá eu vim para esta universidade, que é a Unesp, e continuei desenvolvendo o trabalho de composição e de análise musical, né? Fiz meu doutorado na Unicamp, meu mestrado na USP, e continuei essa trajetória de tripartite entre compositor, músico e estudioso de música, né? Escrevia muito já artigos. No começo da vida eu contribuí um bocado para jornais, inclusive jornais do Nordeste, com artigos sobre pensamentos musicais, crítica musical e tal. Depois eu comecei a colaborar com revistas especializadas, né? A partir do doutorado, aí, com congressos e tal, eu tenho uma boa produção, né? Inclusive, já lancei um livro de ensaios com essa produção, né? Estou com o segundo livro preparado para lançar este ano, que vem andando já há muito tempo, né? Outra coisa que como eu fiz um bacharelado em letras, e fiz um curso superior em semiótica, que é um interesse importante da minha vida, justamente ligado à canção. O meu estudo de pesquisa fundamental é a canção de câmara, né, que foi desenvolvido no meu doutorado a partir da tese sobre o Villa-Lobos. E depois eu me destaquei, eu escrevi um livro que já foi publicado sobre uma teoria da canção de câmara que eu desenvolvi nesse tempo todo,
publiquei em um ano de 19, porque levou todo esse tempo para que ela se consolidasse, né? E venho desenvolvendo esse trabalho já há bastante tempo, de estudo e pesquisa da canção de câmara, bem como o trabalho de sempre de prática da canção de câmara, né? E eu obtive algum reconhecimento nessa área, que foi importante, porque a canção de câmara é uma área difícil, tanto de estudo quanto propriamente do reconhecimento da sua importância. E eu venho lutando para isso. E então, alguma curiosidade aí que surgiu? A sua primeira composição, o senhor consegue datar ela? A minha primeira composição foi aos 14 anos. Eu estava no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Aliás, foi aos 15. Estava no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. E eu escrevi uma espécie de fantasia, uma espécie de peça fantasiosa, que eu dei o nome de improviso. 2 peças, na verdade. Piano solo. Para piano solo. E eu era aluno de um professor importantíssimo que acabou sendo esquecido pela história, e um dia ainda vou resgatá-lo. Ele chamava-se Alberto Salles. Ele foi correpetidor do Municipal e tocou na França, era um grande pianista. E ele é outro que gostava muito de mim e acabou me colocando como ajudante dele, uma espécie de assistente, né, no conservatório. E eu apresentei a primeira vez essas 2 obras no conservatório. Legal. E nunca mais. Elas estão bem guardadinhas como obras de juventude, né? Mas foi essa época. Depois, mais tarde, meu pai sempre se colocou contra a minha carreira de músico. Eu até entendo a posição dele como pai, né? Eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é. Então, mas ele não gostava da ideia de eu ser músico. Embora ele tocasse piano, tivesse estudado canto e tinha conhecimento musical suficiente para tocar comigo a 4 mãos, né? Gostava muito de certos estilos musicais, como a valsa brasileira. E aí, em homenagem a ele, com 16 anos, eu escrevi uma série de valsas brasileiras, que ele nunca chegou a tocar. Ah, então tá aí, o Opus 1 do professor Achille. Professor, quais trabalhos o senhor já fez que o senhor destacaria para nós hoje? Pode ser um concerto especial, uma obra estreada, algum acontecimento. Bem, trabalhos que eu já fiz é difícil de falar porque são tantos que realmente a gente como profissional acaba fazendo. Eu fiz questão na minha vida profissional, como músico, não só como pianista, de fazer de tudo que eu poderia fazer, experimentar de tudo. Então, eu fui pianista de câmara, fui pianista popular, eu fui regente de coro, fui correpetidor de ópera, eu fiz um pouco de tudo em relação. Eu fui arranjador de orquestra popular, arranjador de músico de cinema, fiz músico para teatro, ao vivo. Eu fiz realmente um pouco o máximo que eu podia fazer. Onde tinha uma oportunidade, eu não perdi a oportunidade de fazer, né? Eu toquei em 23 países, eu tive vários conjuntos instrumentais importantes, como, só para citar o trio Image, piano, violino e viola. Tocamos em muitos lugares europeus, Rússia, Afeganistão, China, muitos lugares. Eu tive um outro trio importante, piano, oboé e trompa, que era o trio Unirio, o Luiz Carlos Juste e o Schwab, trompista lá do Rio de Janeiro. Fomos para a Alemanha muitas vezes, fomos para a Inglaterra, para Paris. Então tivemos realmente uma carreira interessante, né? Eu gravei 21 discos, como solista, como camerista, fiz pontas em vários discos, inclusive com músicos populares. Então, eu nunca perdi a oportunidade de fazer qualquer trabalho profissional musical, tanto pela chance de fazer o trabalho, quanto pela chance de aprender com ele. Eu aprendo até hoje tudo aquilo que eu consigo fazer, eu estou sempre aprendendo música. Eu nunca tirei isso da minha visão, aprender a fazer as coisas fazendo, né? Fora o fato de que eu tenho um nível de leitura bastante intenso sobre música e de música, né? As pessoas em geral no mercado me conhecem como tendo uma leitura à primeira vista muito boa. Então eu realmente apronto coisas rapidamente, funciono bem, né? Tanto em palco quanto fora dele. Agora, destacar alguma coisa para mim é bastante difícil. Teve casos e casos na minha vida interessantes, né? Por exemplo, com o trio Image, né? Nós fizemos uma vez uma turnê extensa pela Rússia e pela Geórgia
Uma vez nós estávamos tocando na Rússia, fomos para a Geórgia tocar através da Armênia, e esses locais do mundo estavam em guerra naquele momento. E nós passamos dificuldades intensas para poder cruzar as fronteiras para tocar. Ficamos 13 horas parados numa fronteira, né? E aí isso atrapalhou um bocado a nossa chegada, por exemplo, lá para tocar na Geórgia, né? Em Tbilisi. E quando chegamos em Tbilisi, assim, nós chegamos a 10 minutos do concerto. O teatro estava lotado, né? Não tivemos uma chance de saber onde era, nem como era, nem que ensaio podia... Nada. Entramos e tocamos. Daquela turnê foi o melhor concerto que fizemos. Foi emocionante fazer isso. Por tudo aquilo que aconteceu, mas também pela integração que a gente adquiriu com o trio. Muito raramente eu adquiri uma integração tão importante com outros músicos como com esse trio, que infelizmente ele acabou em 99 devido às minhas afecções de saúde, né? Eu tive um infarto. Um outro concerto importante que aconteceu na minha vida, que é muito curioso, foi o seguinte: uma vez em São Paulo eu toquei no Municipal, no Teatro Municipal, e São Paulo estava em uma convulsão de greves terríveis. Na porta do teatro tinha uma multidão fazendo uma manifestação imensa, não sei o quê. Cheguei no teatro, entrei, me preparei para tocar. Quando deu o momento, eu entrei no palco e o teatro estava inteiramente vazio. Apenas uma pessoa sentada no meio da plateia. Aí eu hesitei um bocado, eu falei, será que eu toco? Será que eu não toco? E resolvi tocar. Eu falei, essa é a única pessoa furou toda essa complicação que está em São Paulo e veio me ouvir. Eu não posso decepcionar essa pessoa. E toquei para ele. Olha. Essa pessoa era o maior crítico de música de São Paulo, era o Caldeira Filho. Foi a melhor crítica que eu tive até aquele momento, foi dele. Foi outra emoção, né? Mas a cada trabalho era uma emoção diferente, então é difícil destacar uma coisa. Eu tenho, só para encerrar essa ideia, eu tenho 2 pontos de vista sobre fazer música. O primeiro, fazer música para mim é a profissão. Eu tenho que fazer música porque essa é a minha profissão. Eu não posso escolher o tempo todo o que eu vou fazer somente porque eu gosto ou não gosto de fazer. Eu faço porque eu preciso fazer, por uma razão, e por outra porque eu aprendo fazendo qualquer coisa. A outra é aquela de você fazer também o que você gosta, e aí auferir, além da necessidade profissional, aquela grande emoção que a música proporciona quando a gente faz, né? Então, para mim sempre foi assim, tem um trabalho para fazer, eu faço. Eu não meço, já sou aqui de pique, eu não vou tocar naquele lugar. Não, eu toco, por que não? Eu tive que fazer um trabalho, por exemplo, com o professor Luiz Amato, que é nosso professor aqui de violino, meu amigo. Fomos tocar para crianças num Sesc perdido lá no fim do mundo, né? E o Luiz Amato faz esses projetos sociais, eu acho extraordinário o projeto que ele faz. E aí, se eu fosse um músico que pensasse assim, imagina, eu vou tocar para criança, de jeito nenhum. Fomos lá e fizemos o concerto e foi ótimo. Foi ótimo. Eu não tenho esse pensamento de elitista, vamos dizer assim. Qual a sua relação com a música de câmara? O senhor já falou um pouco no começo sobre como foi a sua inserção lá, mas se puder falar mais sobre como está sendo, inclusive, na atualidade, a sua relação com a música de câmara e a canção de câmara brasileira. Bom, a minha relação com a canção de câmara, especialmente a brasileira, é total, né? Eu posso dizer, eu me sinto orgulhoso de dizer isso, eu trabalhei com todos os cantores, os principais e mais importantes cantores brasileiros e mais alguns outros. E continuo fazendo isso, né? Eu adquiri um nome nesse campo justamente porque eu tenho uma dedicação muito especial à canção de câmara. Eu acho a canção de câmara um fenômeno dentro da história da música. É um gosto pessoal, mas é um fenômeno do ponto de vista expressão e principalmente do ponto de vista formato e expressão. Tanto que eu me dediquei justamente a estudar esse fenômeno de uma maneira teórica, importante enquanto decupação daquilo que ela é, análise de como ela funciona e também como processo expressivo em relação ao que ela representa para a música brasileira. Ela provavelmente, durante um bom tempo do caminho que a música brasileira trilhou ao longo da história, ela foi uma das expressões mais fundamentais, até mesmo o Mário de Andrade reconhece isso,
uma das expressões mais fundamentais da nossa etnicidade, nosso processo brasileiro. E funciona numa chave muito direta, porque a voz ela é muito empática para qualquer pessoa. E então eu tenho essa relação íntima com a canção de câmara, seja ela brasileira ou não, mas a brasileira mais, naturalmente, por eu ser brasileiro, por ter relação com a língua, né? Eu tenho uma relação muito íntima com a canção italiana, pelo mesmo fator, que eu fui alfabetizado em italiano. E eu penso muito em italiano. Eu sou uma pessoa que tem muita ligação com a língua e com a Itália, né? Reconheço que a Itália é tão confusa e complicada como o Brasil, mas ela é tão pátria para mim quanto é o Brasil, né? Então a relação íntima com as duas línguas é grande, né? A outra coisa é que eu fiz uma carreira em relação à canção de câmara também pelo fato de que ela funciona enquanto atividade numa chave diferenciada do músico com instrumento. E eu assumi para mim aquela confusão estética que acometeu o final do século XIX e começo do XX, Hans Lick, Brahms e etc., o que é música pura e o que não é, né? Resolvi fazer isso na prática. Naturalmente, ideologicamente indo na direção da canção de câmara, porque ela para mim é uma paixão. Mas eu assumi isso na prática, realmente, e até transformar isso em discussões, em textos, etc. O senhor leciona isso também aqui na... Na pós-graduação, eu tenho uma disciplina de análise, que eu trabalho a análise e a pesquisa, e eu reverto isso para o estudo da canção de câmara, né? E tenho também aqui outros trabalhos na graduação, além daqueles que você mencionou, que é o trabalho de repertório vocal e correpetição vocal. Eu fui correpetidor no Brasil de ópera, regente de ópera, muito tempo, e também fui correpetidor e regente fora do Brasil, né? Principalmente Alemanha e Itália. Então eu tenho, de novo, uma intimidade com a voz, né? Com essa linguagem vocal, essa ideia da linguagem vocal, especialmente ópera e canção. A Itália, principalmente, que deve ser um país extremamente vocal, assim. A Itália é um país confuso em relação ao trabalho vocal, mas ela é, historicamente, uma fonte, né, disso, né? E a ópera lá tem visões, assim, até quase contraditórias, né? Por um lado, ela parece muito com o futebol para nós. Quer dizer, é extremamente ligada, assim, a fã-clubes e vozes. E, assim, a voz está ligada a um processo de representação do nacional italiano. Para eles, a voz, por exemplo, especialmente tenores e sopranos, são quase como heróis nacionais. Por outro lado, a ópera tem requintes muito impressionantes na Itália. Falo de Milão e de Torino, né? São dois lugares em que a ópera tem um nível altíssimo de representação, né? Mas o país onde a ópera tem mais qualidade, mais constância de qualidade e mais realização é a Alemanha. Ainda é, né? Apesar de que ela tem sofrido, eu diria, houve um tempo em que a ópera teve uma decadência, ela está voltando a acontecer com mais frequência, mas agora com outra roupagem. Ela acontece de outra maneira, ela está se transformando em espetáculo de entretenimento com muito mais tecnologia, muito mais visibilidade do ponto de vista imagem, né? Competindo com o cinema, em muitos casos, em efeitos especiais, essas coisas todas. Voltando a falar agora da canção, mais precisamente da canção de câmara brasileira. Como que está a situação atual desse gênero? Ainda as obras são produzidas? Existe um cenário atual? Ou ainda se permanecem presos a algumas joias aí do passado? Olha, eu acabei de realizar um texto cujo título é um pouco pessimista, chama-se A Decadência da Melodia. Eu acredito que existe um problema com a canção de câmara mundial, que é o formato com que ela é apresentada. O grande galho é que houve um tempo em que a canção de câmara tinha tanta importância na imaginação popular por causa da voz e da audiência, que ela simplesmente um cantor cantando um texto inteligível, com um piano ou um grupo instrumental pequeno fazendo o trabalho musical de suporte, fazia com que você estimulasse a imaginação e a inteligência e uma série de imagens das pessoas. Mas isso vem decaindo em função da visualidade que o século XX adquiriu, e no XXI principalmente.
Então, sem o apoio do processo visual ou de qualquer outro tipo de apoio visual, que seja tecnológico, para esse formato, a canção está perdendo muito a sua posição em termos de formato, em termos de apresentação, né? O que é uma pena, porque ela tem uma concentração de música, de inteligência, de significação muito grande. No Brasil, a canção de câmara decaiu um bocado em termos de realização, ou seja, composicionalmente falando, né? Mas ainda continua sendo produzida em menos escala do que já foi e continua impressionando sempre que é apresentado. Eu, por exemplo, sou um compositor que me dediquei à composição de canção de câmara. Eu tenho quase 300 canções de câmara, né? Eu vou fazer no dia 14 desse mês, agora de setembro, eu vou fazer dentro do Congresso da Vox, vou fazer uma apresentação, um concerto só com minhas canções aqui, né? E as minhas canções eu já esparramei por alguns países, por exemplo, em Barcelona, muitas são feitas ainda, Estados Unidos, na Alemanha, quando eu estava lá, algumas foram feitas. Hoje existe uma certa, não diria facilidade, mas um caminho um pouco mais simples de você apresentar canções em outras línguas, em outros países, porque existe a tradução fonética disso. Então os cantores, mesmo que não falem a língua, porque o português é uma língua muito menos falada no mundo, mas eles conseguem, pela tradução fonética, cantar exatamente como está ali, e aí entendendo o texto, né? Hoje se canta praticamente em todas as línguas através desse recurso. Então eu tenho tentado esparramar o mais possível as minhas canções e promovido as minhas canções. Aqui São Paulo, Rio Grande do Sul, um ou outro compositor do Nordeste que eu tenha conhecimento, continuam produzindo canções de câmara em muito menor número, mas ainda expressivamente, eu acho, né? Mas não é mais como já foi. Houve um tempo em que isso era muito importante. Então fica o reforço aí do convite, dia 14 de setembro. 14 de setembro, 7 horas da noite. Instituto de Artes da Unesp. Isso. Com cantores do nível de Rosana Lamosa, Juliana Stalin, Lenine Santos, Inácio de Nono, todos vão cantar minhas canções. Imperdível, hein? Com todos com quem eu já trabalhei muito a vida toda. Certo. No dia 27 de julho aí desse ano, 2023, né? Alguém às vezes vai ouvir a nossa entrevista mais pra frente. Eu pude prestigiar um concerto de música de câmara, em que teve o senhor ao piano e o violinista Alessandro Borgomanero, na Biblioteca Mário de Andrade, aqui em São Paulo. Teve até a estreia de peça sua, que inclusive foi repetida no bis daquela ocasião. É bom reforçar isso. A obra se chama Pensamento. E aproveitando esse gancho, então, como que anda a sua produção como compositor? O senhor falou lá do começo, né, de como foi, e agora a gente gostaria de saber como que está a sua produção agora. Você reserva um tempo? As pessoas têm bastante interesse em saber, né? Você reserva um tempo especialmente assim para compor? Enfim, como que é a sua rotina de compositor? Olha, eu tive várias fases, vários estágios na vida de rotina de composição. Eu fui movido por duas coisas. A primeira, encomendas. Eu sempre tive encomendas. E as encomendas é engraçado, porque eu não penso, sabendo como é a situação da composição no Brasil, eu há muitos anos deixei de lado a recompensa da composição profissional. Não porque eu não quisesse, mas porque eu sei que é quase impossível acontecer efetivamente. Então, como eu não posso deixar de compor, porque isso é uma necessidade da minha vida, então eu aceitava encomendas porque eu achava interessante o tipo de encomenda e porque eu gostava da pessoa que encomendou. E sempre fiz isso, né? As encomendas, em grande parte, eram de voz, algumas vezes solísticas, né? Piano, e agora, recentemente, encomendas de música pedagógica, para piano, por exemplo, e algumas, há um tempo atrás, para oboé. Eu escrevi algumas peças para oboé em forma de choro, eu chamei de choro-oboés, para o Luiz Carlos Juste, que é um grande oboísta brasileiro, no Rio de Janeiro, com propostas pedagógicas. Eu me sentei com ele, pedi o que é que ele tinha necessidade e escrevi, né? Fiz a mesma coisa com clarinete. Então, eu tenho uma produção que abarca praticamente tudo, todos os instrumentos, voz, coro, orquestra, ópera, tudo. Eu escrevo com muita frequência, com uma certa fluidez, né? Desde que eu trabalhei com o Guarnieri, essa fluidez ficou muito mais
intensa, né, melhor. E as ideias não param nunca, e eu reconheço, como eu trabalho com a pedagogia da composição, como eu dou aula de composição, eu reconheço o fato de que 99% do que realmente a gente faz enquanto compositor é profissionalmente trabalho. Certo. Trabalho e disposição e muito suor, às vezes, né? O 1% fica a cargo do insight, né? E que esse não falta nunca, mas nem sempre ele é funcional. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem muito bem. Eu tenho 1 milhão de ideias, mas não dá para aproveitar esse 1 milhão de ideias. Às vezes elas não são funcionais. Certo. Eu gostaria de poder anotar essas ideias e distribuir para outros compositores. Porque para eles pode ser que seja. Para mim não foram. Algumas são muito boas, algumas não. Mas elas não param de vir. Então eu estou sempre com um caderno na mão, estou sempre com um gravador, eu estou sempre anotando, né? Assim como também eu escrevo muito, né? Eu acabo de publicar dia 18 deste mês, de agosto, publiquei meu primeiro livro de contos. Está na plataforma Amazon, está na Magalu, está em outras plataformas. Eu sempre escrevi muito, eu tenho 150 contos escritos. Que legal. Tem algum título esse livro? 26, chama-se. 26. Então, as ideias tanto da literatura, que eu estudei muito, estudei bastante mesmo, com várias personalidades importantes, professores incríveis, né? E a composição são trabalhos intensos, né? E várias dessas ideias estão surgindo todos os santos dias, mas nem todas eu consigo aproveitar. Na verdade, eu aproveito talvez 1% ou 2% no máximo disso, né? Certo. Mas eu tenho, a minha rotina é assim, eu tenho uma encomenda, então eu busco nas ideias que eu anotei anos atrás e trabalho sobre essas ideias para que a encomenda vá para frente. Olha que interessante. Eu acabei de fazer uma sonatina para fagote e piano para um fagotista mexicano que eu conheci lá num festival na Cidade do México, e de ideias antigas para sopros de madeira que eu tinha. E assim vai, né? Mesmo canções. Eu sou um leitor muito intenso de poesia, eu conheço muito a poesia brasileira e a poesia internacional. Através das minhas leituras de poesia, estou sempre com ideias para a voz, para canção de câmara, especialmente. Entendi. Né? Mas eu escrevi muita coisa para voz e instrumentos, muita coisa para voz e coro e orquestra, né? E recentemente, inclusive, eu tenho uma peça que que tem a intenção de ser feita aqui pelo nosso regente de coro aqui. Que legal. Enfim, mas a minha rotina não é uma rotina constante, entendeu? Ela funciona na base do estímulo, né? Se, por exemplo, eu sigo uma regra de um grande escritor que é um dos meus ídolos, que é o Ernest Hemingway. Ele dizia o seguinte: se você tem alguma ideia, e se essa ideia persiste por mais de 2 dias, escreva porque ela é boa. Se ela some no segundo dia, deixa para lá. Não force a cabeça. Ele está se referindo a uma ideia literária. Uma ideia literária, e quando ele se refere à ideia literária, ele é um técnico extraordinário, ele se referia ao todo. Eu tenho uma ideia e como essa ideia vai se desenvolver. Porque, em grande parte, hoje o que acontece comigo, como eu escrevo direto, eu não tenho mais necessidade de ficar um instrumento para escrever, por isso eu escrevo rápido. Em geral, vem a ideia e como ela se desenvolve. Então, eu sempre já vou fazendo, se ela tem interesse. Já cheguei a fazer coisas, eu tenho muitas coisas guardadas, que eu fui até, sei lá, 10 minutos de música e joguei fora. Porque eu sabia que não ia dar em nada, não ia funcionar e tal. É isso que eu digo, se eu tivesse um contato de repositório, eu dava de presente para outros compositores. Acaba você, vê se funciona para você. Essa peça Pensamento que eu escrevi foi uma peça que eu dediquei ao Luiz Amato. Tá. E o Luiz estava com muito trabalho na época e tal, não teve chance de fazer. E aí eu tive a oportunidade com o Borgomaneira, porque ele leu a peça e ele gostou muito. Ele falou, nossa, é uma peça ótima, de estreá-la naquele concerto, né, para violino e piano. Eu só tenho essa e uma sonata para violino e piano, mais nada para violino e piano. Então, acaba sendo uma pequena literatura, mas o Borgomaneiro já me encomendou uma peça para violino solo, porque ele é especializado em literatura para violino solo, né, sem acompanhamento. Então, está no meu roteiro. Tá aí nos fazer arquivos. Uma peça para ele. Legal. Professor, para deixar um recado aí para as novas gerações agora, né, tanto os alunos e alunas que já passaram pela universidade, tomaram aulas com o senhor, eu tive o prazer de ser um desses, para tantos que virão ainda, qual o recado que o senhor
deixaria para quem está adentrando os ramos da música, assim, ou seja, né? Seja como instrumentista, cantor, regente ou compositor, mas para essa pessoa que está ali buscando a formação, está fazendo as aulas com um certo professor, tem algum recado que, por exemplo, o senhor gostaria que tivessem te falado isso quando você estava nessa época, ou algum outro recado aí que o senhor tem em mente? Eu gostaria mesmo que tivessem me falado muito mais coisas, realmente. Se eu soubesse que era tão difícil. Mas acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é não desista. Existe muita dificuldade no meio musical, difícil da gente ultrapassar mesmo, porque ainda se dissemina. Eu vejo aqui na universidade, eu estou há 43 anos na universidade, né, em escolas superiores e universidade, 22 só aqui, só nesta universidade. Então, muita gente passou nas minhas classes, muita gente. Eu orientei, sei lá, quantas mil pessoas. E uma coisa comum que eu vejo em todas essas pessoas é a idealização da profissão. As pessoas sempre pensam de maneira ideal no ser músico. Pensam daquele lado que existe mesmo, que é o lado da compensação emocional, da você fazer com que você tenha uma certa importância enquanto difusor de emoções e de transformação de pessoas. Isso acontece, mas não é assim, não é só isso que acontece e não é tão simples desse jeito, né? É muito difícil ser músico, muito difícil profissionalmente você conseguir um espaço, você poder realizar aquilo que realmente você quer realizar. Então, a primeira coisa que me vem é não desista, insista constantemente e não deixe nunca de estudar, nunca. Ninguém é suficientemente especialista ou grande que não possa aprender todo dia alguma coisa nova e importante, né? Não largue de mão aprender qualquer coisa no que você escuta com alguém que você falou ou em algum trabalho que você está realizando. Isso é a coisa mais importante. Se manter atualizado, se manter estudando, se manter sempre humilde em relação à dificuldade que é ser músico. Professor, você está lançando então agora o seu canal no YouTube, onde inclusive essa entrevista vai ficar lá para todo mundo, para quem quiser assistir. Se você quiser fazer um convite aí para as pessoas se inscreverem no seu canal, que acompanharem, o que as pessoas podem esperar que vai ter lá nesse canal, o conteúdo seu, de composições suas ou gravações importantes. E é isso, eu queria que você desse as considerações finais. Quem sabe essa conversa nossa aqui não gera um segundo episódio, de repente pra gente conversar sobre alguma coisa já. Hoje foi mais um geral, né? A gente saber mais mesmo, né, do senhor, que às vezes a gente acompanha muito o trabalho, assim, vê a pessoa tocando e compondo e sabe pouco, às vezes, sobre a história, né, aquelas coisas que ficam mais escondidas. Então, essa chance foi hoje. De repente, num próximo momento, a gente pode conversar sobre algum tema específico e trazer todo esse conhecimento muito importante aí para todo mundo. Mas sobre o canal aí do senhor, o que as pessoas podem esperar? E qual é a ideia que o senhor está tendo aí? Eu não, na verdade, não tinha nenhuma ideia, mas eu estou entrando nesse canal com a esperança de que eu possa, nesse canal, me comunicar através da minha música e da música em geral com todas as pessoas possíveis. Então, eu espero que o máximo de pessoas se interessem em se inscrever no meu canal, porque eu vou apresentar aqui o que eu realizo enquanto música, como pianista, como regente, eventualmente, e através da minha música e principalmente através das canções de câmara que são a minha vida, né? Que isso possa ser difundido em termos de conhecimento, em primeiro lugar, transformação pessoal e emoção, que é a coisa que é mais importante, é aquilo que a gente está tendo cada vez com mais dificuldades em viver nesse mundo, não só as dificuldades pessoais que sempre existiram, mas também as dificuldades sociopolíticas, que não são poucas no país. Então, esse canal, para mim, seria uma espécie de um deságue dessa importância, dessa beleza que é a música, e da minha contribuição, que por menor que seja, ainda assim é uma contribuição para melhorar esse mundo. Com certeza. Professor, então, muito obrigado. A gente agradece aí toda essa aula, praticamente, que a gente teve aqui. Obrigado. E a gente espera ver você mais vezes por aqui, hein? Com certeza estarei aí.